Minha cara, minha nobre família conquistense, que amanhã vai depositar o seu voto na urna e escolher o prefeito ou a prefeita de Vitória da Conquista. Antes de qualquer coisa, eu queria falar com você e explicar, é claro, na nossa opinião, por que a prefeita Sheila Lemos, considerada inelegível pelo Tribunal Regional da Bahia, Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, então a prefeita resolveu entrar com embargos de declaração. Embargos de declaração dificilmente daria oportunidade a uma mudança de voto, como foi divulgado em alguns setores da imprensa de Vitória da Conquista. Os embargos de declaração, ele visa, evidentemente, corrigir alguma coisa mal redigida no entendimento de quem embargou no acórdão do tribunal. Então, para que todos entendam, dificilmente, a não ser que fosse algo inusitado no direito, alguém resolvesse alterar o voto nos embargos de declaração. Não sei nem como seria isso, mas isso não vale a pena discutir porque isso não aconteceu. Os embargos foram apreciados e todos foram refutados. Ponto. E basta. Bom, partindo desse princípio, o que na verdade está por trás disso? O jornalista, ele sempre foi e sempre será aquele que vai enxergar além do que se apresenta. Os grandes jornalistas do Brasil, como Carlos Castelo Branco, que eu considero o maior de todos, sempre eles vão na direção de que nem sempre o que está sendo visto é o que está sendo pretendido. Então, para que os senhores entendam, a intenção clara da prefeita Sheila Lemos foi atrasar o encaminhamento do processo para o Tribunal Superior Eleitoral. E com isso, colocar na cabeça dos seus eleitores que, votando na prefeita amanhã e tendo a maioria dos votos, ela tem a chance de, ainda que continue inelegível, colocar um segundo membro do seu partido para uma disputa de uma nova eleição, se, somente se, conseguir a prefeita 50% dos votos mais um, que no meu entendimento anularia a eleição. Sendo assim, você teria uma nova eleição com até 20 e 40 dias para ser feita. Esse é um ponto. Acredito que mais uma vez a prefeita jogou bem ou mal, dependendo do resultado. Porque no primeiro momento, onde teve a candidatura impugnada, não precisaria chegar a esse ponto se a prefeita tivesse a noção de que ela está num partido político e que a individualidade no partido político só faz prejudicar o partido como um todo. E aí, então, poderia ter substituído a candidatura, porque se você está num partido, subentende-se que todos os membros do seu partido têm igualdade de condições de uma disputa eleitoral. Mas se você pensa diferente, você arrisca, como é o caso. Por que eu citei esse caso inicialmente? Porque se proceder da forma que a prefeita pensa, baseada e lastreada nas pesquisas que ela tem, e eu poderia até dizer o seguinte, eu tive acesso a algumas pesquisas. E teve um cidadão que me encaminhou uma pesquisa onde a prefeita Sheila tinha um quantitativo eleitoral bastante razoável, mas que, igual ao percentual da prefeita, tinha também a quantidade de indecisos. E a pessoa que me encaminhou isso para que eu estudasse e explicasse alguma coisa que para mim também foi algo inusitado. Todavia,
nós que trabalhamos com pesquisa eleitoral há mais de 34 anos, podemos afiançar o seguinte, que às vezes o primeiro colocado ele chega a um teto. E quando você consegue chegar ao teto, que você faz uma ponderação, você verifica que quando o eleitor se diz indeciso ou não sabe quem votar ainda, esses votos, via de regra, 80% vão para outros candidatos e não aquele que está em primeiro lugar. Foi o raciocínio que eu dei e a informação que eu dei a quem me perguntou. Então, essa pesquisa teve na minha mão. Os números até são parecidos com os números colocados na pesquisa do Instituto Séculos. Porém, com a diferença enorme em relação ao voto, ao percentual da prefeita. Ora, se isso procede, o que eu estou falando, essa quantidade enorme de votos de pessoas indecisas, significa que o voto não seria da prefeita Sheila Lemos. O que é que eu estou dizendo isso? Muitas pesquisas estão sendo furadas no Brasil, não que as pesquisas estão sendo feitas, direcionadas ou qualquer coisa que o valha. É que há muito tempo, desde a época bolsonarista, né, da eleição de 2018, e também antes disso, na eleição de 2016, muitas pesquisas falharam. Nós tivemos uma pesquisa do Ibope em Brasília que falhou no primeiro turno. Eu digo, não que a pesquisa falhou, o resultado não bateu. E aí o que é que fez o Ibope? O Ibope tinha ouvido 2.000 pessoas. Como houve a falha, foi uma falha, não a falha da pesquisa, mas um resultado gritante. E lá envolvia a candidatura de Cristóvão Buarque, se eu não me engano. O que é que o Ibope fez? Um erro terrível. Ao invés de ouvir 2.000, ouviu 21.000. Não tenho certeza absoluta se foi Ibope ou Datafolha. Só que aí, quando ouviu 21.000, deu um resultado, e o resultado não bateu outra vez. Então, o que será que está acontecendo com o eleitor? Será que realmente ele está falando a verdade? Para isso, as empresas que realizam pesquisa, os institutos, eles usam alguns truques envolvendo as perguntas e respostas do eleitor para você conseguir entender realmente se ele está dizendo a verdade ou não. Então você começa a cruzar as perguntas logo automaticamente enquanto ele está raciocinando para conseguir o objetivo, porque muita pesquisa falha. Não que a pesquisa, volto a frisar, que a pesquisa está errada, mas falha porque o eleitor ou respondeu de forma errada, entendeu? Para simplesmente não dar um resultado que todo mundo está a desejar. Sei lá o que passa pela cabeça dele. Então, por isso que é preciso ter muito cuidado. E não significa que você tenha que ouvir como se fosse um censo, onde você pode ouvir 1.000 pessoas, você vai ouvir 10.000, que não vai dar resultado diferente. Algum fenômeno está acontecendo no Brasil em relação aos respondentes às pesquisas. Mais adiante nós vamos ver se isso se confirma ou não. Bom, então dizendo isso, o que é que eu quero afiançar? É que pode ser, evidentemente, que a prefeita Sheila Lemos, ela não consiga os 50% mais um que ela entende que tem. Ora, não acontecendo isso, estando ela na condição de inelegível, os votos dados a Valdenor Pereira, Lúcia Rocha e Marcos Adriano, eles podem, inclusive, causar esse problema que eu estou falando. Uma coisa é conseguir 50% mais um, eleição anulada. A outra coisa é não conseguindo a prefeita, vamos supor que a prefeita tenha 40% dos votos. Esses votos dela se somarão
aos outros votos nulos, já que os votos dela poderão ser validados se ela vencer o processo, mas o restante atingiu muito mais do que 50%. É esse que é o caso que eu estou dizendo. Sendo assim, o que vai acontecer? Será eleito aquele que conseguir. Vejam só, aquele ou aquela que consiga colocar 50% mais um sobre os outros dois candidatos, ou candidatos, se tiver, só tem uma candidata. Então, entendam bem, o candidato A, vamos supor, tenha 50 mil votos. O candidato B tenha 20 mil votos. E o candidato C tenha 2 mil votos, vai dar um total de 24 mil. Correto? Se o outro candidato teve 45 ou 50 mil, será proclamado prefeito ou prefeita de Vitória da Conquista no primeiro turno. Essa é a explicação que eu dou. Todavia, se esses três candidatos, nenhum deles, consiga 50% dos votos mais um em relação aos outros dois, você terá um segundo turno em Vitória da Conquista com os dois primeiros colocados do resultado dessa eleição. O que é que acontece aí, meus caros e minhas caras? Daí, a prefeita Sheila Lemos, que atrasou o encaminhamento do processo até o Tribunal Superior Eleitoral, pode ter dado um tiro no pé. Por quê? Quanto mais você atrasa um processo na justiça, você sabe que a justiça já é lenta, seja ela qual for. O eleitoral é muito ágil no envolvimento da eleição, principalmente na questão de proibição daqui e dali. Mas para julgar processo não é tão rápido assim. E também é bom que se diga que mesmo o processo no TSE, também pode ter alguém que peça pedido de vistas, como fez o desembargador Pita Lima, e simplesmente levou quase uma semana para devolver. Você imagine, você tem um período do dia 6 até o dia 27. Portanto, você tem 21 dias para que o tribunal decida se os votos da prefeita Sheila valem ou não. Bom, por que eu estou dizendo isso, meus caros? Porque eu disse que, se for o caso e o atraso foi feito, vai ser um tiro no pé? Pode ser. Se houver a eleição no dia 27, com os dois primeiros colocados, isso no caso de um segundo turno, lá sairá um eleito. Esse sim, no segundo turno, será declarado definitivamente prefeito de Vitória da Conquista e será encaminhado à diplomação. Bom, a diplomação acontece no mês de dezembro. Se até o mês de dezembro nenhuma solução for dada ao caso da prefeita Sheila Lemos, esse ou essa cidadã será um ou outro, um dos dois aí, diplomado prefeito de Vitória da Conquista. Recebeu o diploma, que só vale 4 anos também. É uns negócios, uns diplomas que não é igual aos nossos, não, sabe? Que você morre e leva para o túmulo. E aí, então, tem um outro aspecto. Você vai continuar lutando e tal, até que chegue a posse. Se esse prefeito ou prefeita eleito e diplomado tomar posse no dia 1º de janeiro e o julgamento dos votos da prefeita Sheila não sair, esse será legitimamente prefeito de Vitória da Conquista. Qual é o X da questão, meus caros e minhas caras? É que se depois disso a prefeita Sheila Lemos for declarada inocente no processo, ela não poderá assumir o cargo. Coisas da lei. Você poderia até dizer, é injusto, Paulo Nunes, porque se ela ganhou, se ela poderia ganhar,
Mas acontece que tudo na justiça tem prazo. E você é que aposta no prazo da justiça. Eu aprendi com um professor que ele me disse o seguinte, inclusive era meu professor de direito penal. Ele disse o seguinte: se o meio de transporte mais rápido é avião, mas você tem 5 dias para chegar, talvez seja melhor você ir de carro de boi. Por quê? Se o avião atrasar, se o voo mudar, você não pode ir para a última hora. A não ser que você viaje de avião 4 dias antes. Então, por questão da prudência. Porque se você perdeu o avião, você perdeu o processo. Né? E de carro de boi você iria mais seguro. Então, de modo, meus caros e minhas caras, que eu entendo que essa atitude de atrasar o segmento do processo pode virar contra a tentativa de inteligência em relação aos outros. Você pode ter mais um capítulo dessa história. Você vai dizer: Paulo Nunes, você é pessimista no que fala? Não. Eu sempre sustentei que a prefeita Sheila Lemos não poderia concorrer a um 3º mandato. Mas isso aí é o que eu penso, é o que a lei diz. Mas eu já vi muita coisa acontecer no tribunal. Coisas inacreditáveis. Né? O que eu digo é isso. Porém, a tendência é que tudo seja mantido como está. Portanto, quem for votar vai saber tranquilamente que tudo que eu estou falando aqui está baseado na verdade. Agora, os juízes, os desembargadores, os ministros, eles são humanos. Existem erros de humanos que não prejudicam tantas pessoas. Mas existem outros erros que prejudicam por demais. Arriscar uma disputa judicial numa eleição é uma coisa temerosa. Boa tarde.